Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça. Que a sintonia que paira nesta casa seja suficiente para abrandar os nossos corações, ampliar a nossa consciência, a fim do tema. Um tema que é um tanto quanto delicado, pois mexe com todos nós. Se não agora, já mexeu em algum momento. Se não em algum momento, ainda mexerá conosco. Perdão é algo simples para falar, mas é algo profundo para compreender e praticar. Então, que consigamos todos nós, aqui presentes, encarnados, desencarnados, e também os companheiros que nos assistem pelo canal do Centro Espírita Porto da Paz no Facebook. Perdoar para sermos felizes. Entender o perdão como caminho. Essas são algumas das propostas que trouxemos para hoje. Fomos buscar então o conceito no dicionário do que é perdão. E vamos encontrar lá no dicionário que perdão é indulgência, benevolência. É exatamente essa condição de sermos bons para com os outros. É essa condição de percebermos a situação do outro, a dificuldade do outro, e despertarmos então um sentimento de amorosidade para com o outro, que se encontra em uma situação, naquele momento, em dificuldade. Mas, para além dessa definição, trouxemos Divaldo Pereira Franco, através de um trecho extraído do Encontro com Divaldo, pela Federação Espírita Brasileira no seu canal de TV, Psicologia do Perdão. Divaldo diz: perdão é não devolver a ofensa no grau com que ela nos foi dirigida. E quando nós observávamos Divaldo, então, relatando esta definição sobre perdão, concluímos que ele fala exatamente da proposta de mantermos uma regularidade, um padrão, e não ficarmos alternando. A proposta, então, significa ter uma continuidade de ação no bem, devolvendo ao outro o mal que nos foi ofertado com o bem. Então, vamos compreendendo que perdão, nessa proposta, é oferecer ao outro aquilo que de melhor nós temos, numa intensidade, num grau, num contexto, numa condição diferente daquela que nos foi ofertada. Caminhando ainda um pouco mais, fomos buscar então significados na psicologia, esta ciência que se amplia a cada dia, estudando cada vez mais o porquê que o ser humano vive em conflito, o porquê que o ser humano tem tanta dificuldade para perdoar, o porquê que o ser humano encontra-se em dificuldade para colocar-se no lugar do outro, quando este outro foi exatamente aquele que nos provocou a dor, foi exatamente aquele que nos convidou à mágoa, foi exatamente aquele que nos fez sair da nossa zona de conforto. Um psicólogo não espírita, Robert, no seu livro O Poder do Perdão, ele diz: perdoar é mais do que aceitar o que aconteceu ou deixar de sentir raiva. Continua Robert: a eliminação da raiva e do ressentimento como objetivo pode distorcer o processo de perdão. Por que será? Porque quando nós observamos que eliminar a raiva ou ressentimento é o suficiente para que eu considere que a criatura está perdoada, é um equívoco. Porque pelo processo de vingança nós também nos livramos desse ressentimento e dessa raiva. Observe então que se em uma determinada situação alguém agiu e na minha leitura contra mim e me feriu, e guardo esse ressentimento e esta raiva desta criatura, no meu processo de desejo de vingança, quando me sinto vingado, a raiva desaparece. Percebo então que quando a gente trabalha em nosso ser que perdoar é deixar de sentir raiva, que perdoar é deixar o ressentimento de lado, do ponto de vista psicológico, podemos estar atribuindo um caminho que é completamente diferente do perdão e ainda assim vamos nos ver livres da raiva e do ressentimento. O perdão tem como objetivo final, então, olhar e observar aquele que nos convida a olhar para dentro de nós e nos reconhecermos como uma criatura que ainda possui mágoas, como uma criatura que ainda guarda ressentimentos. Ressentimentos. Sentir de novo. Então, todos aqueles e todas aquelas pessoas, todos aqueles que, pela sua forma de agir,
nos faz percebermos que nos sentimos magoados, chateados, ressentidos. Precisamos reavaliar esta nossa relação com este irmão, com esta irmã. Porque independente do que o levou a fazer isso, isso teve ressonância em mim. E esta ressonância, de uma forma que precisa ser ajustada, de uma forma que precisa ser trabalhada, de uma forma que precisa ser ressignificada. Porque na realidade, em profundidade e num futuro, não mais sentirei isso. Não mais estarei incomodado com isso. Porque o outro, aquilo que faz, aquilo que pensa, a forma como age, é uma questão ou um problema do outro. Agora, quando incomoda a mim, passa a ser também uma questão minha. Porque de alguma forma encontrou afinidade, ou como eu disse, ressonância. Robert então conclui dizendo: a pessoa que perdoa deixa de estar concentrada em si mesma e passa a concentrar-se no outro, dando início ao processo de cura da mágoa. Quando nós mergulhamos no conhecimento do mundo espiritual, através da doutrina espírita, por exemplo, e vamos percebendo então que olhar para o outro, não com olhar de julgamento, não com olhar de mágoa, não com olhar de vingança, é buscar identificar no outro ou tentar compreender por que o outro fez isso. Qual a intenção de agir daquela forma para comigo? O que foi que fiz para que despertasse nele tamanha vontade de voltar-se contra mim? E quando eu começo a fazer essas indagações, é como se eu tivesse, seguindo a recomendação do Cristo, ofertando a outra face, ou convidando a criatura a caminhar mais 1000 passos, para iniciarmos de fato um processo de reflexão do porquê agir dessa forma. E aí vou compreendendo que se o outro ainda tem o desejo, a vontade de causar-me um prejuízo, de despertar em mim uma mágoa, de ver-me ressentido, eu preciso compreender que esse outro merece compaixão. Que esse outro merece as minhas orações. Que esse outro merece o meu olhar. Um olhar de brandura, de não julgamento. Porque eu posso controlar aquilo que eu faço. Eu não posso controlar aquilo que o outro faz. Eu posso compreender em profundidade quais são as minhas intenções e os meus desejos. Eu não posso mensurar quais são as intenções e os desejos do outro. Mas tentando colocar-me no seu lugar, perceberei que naquele momento é digno do nosso olhar misericordioso. E aí então eu vou tirando o foco, eu vou deixando de sentir a dor. Eu vou deixando de tomar aquele veneno com a intenção de matar o outro, porque na verdade eu estava me matando. Mas quando não praticamos o perdão, quando não conseguimos compreender a importância de estarmos livres da mágoa, quando temos dificuldade de ofertar o perdão, de pedir perdão, quando temos dificuldade de retomar o caminho enquanto é tempo, isso gera consequências danosas, dolorosas, profundas. Consequências estas capazes de paralisar um espírito num período de séculos ou milênios, envolto ao seu processo de vingança, esperando então aquele que um dia foi o seu algoz. Imaginemos nós, 1000 anos, paralisados no tempo, movimentando em nosso pensamento, em nosso íntimo, um desejo de vingança, deixando para trás toda uma oportunidade de crescimento, de bem-estar, de elevação da alma, de benefício aos outros.
de nos colocarmos como trabalhadores nas fileiras do Senhor. Porque mergulhados num só ponto, num só desejo, perdemos tempo. Algumas dessas consequências nós vamos enxergar no corpo físico. Trouxemos aqui algumas definições. Doença, psicossomático e autocura. Doença. Alteração biológica do estado de saúde de um ser manifestada em um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Enfermidade, moléstia, mal. Psicossomático, que pertence ao mesmo tempo ao orgânico e ao psíquico. E autocura. Autocura é uma fase aplicada nesse processo de recuperação, em geral, de distúrbios psicológicos, traumas, dentre outros, motivado pelo paciente e muitas vezes de forma inconsciente. Chega um momento que, de tanto sentirmos dor, algo dentro de nós diz: basta, preciso buscar uma saída. Não aguento mais, não suporto mais. Nesse exato momento, inicia em nossas vidas o processo de autocura. Porque para nós basta, para nós chega, para nós foi suficiente toda a dor sentida e vivenciada até aqui. A grande questão é que quando a dor chega para nós, principalmente no âmbito físico, isso é resultado já de um desequilíbrio emocional, psicológico. Isso é resultado de um desequilíbrio de emoções, de sentimentos, de cargas e descargas eletromagnéticas, numa estrutura orgânica que é limitada. E segundo Joana de Ângeles, essas reiteradas descargas comprometem a estrutura orgânica e nós sofremos pela dor física, por essa moléstia, por esse mal. Quando falamos de doença psicossomática, é porque ela desenvolve seu princípio na mente, o que leva os pacientes à procura, então, de um psicólogo, de um terapeuta, um psicanalista, um psicoterapeuta. Por quê? Porque inicialmente é uma mágoa, é um ressentimento, é uma insatisfação. Mas a gente não chega para aquela pessoa para resolver. E todas as vezes que nós estamos em contato com esta pessoa, aquela lembrança retorna. Porque uma vez que não estamos desmemoriados, é uma das funções cerebrais trazer à tona aquilo que foi vivenciado por nós. E segundo o nosso julgamento, aquilo ainda é importante para nós. Então nós lembramos, e quando lembramos, sentimos. Mais uma vez, a gente não dialoga com aquele suposto desafeto. O tempo passa. As lembranças perduram. As situações nos trazem à tona novas lembranças. E cada vez mais isso vai ganhando campo em nossa mente. Vamos acumulando e não vamos esvaziando. Chega um momento que nós começamos a perceber, ou não, mas é percebido pelos outros, uma alteração de comportamento, uma alteração no nosso falar, uma alteração nas nossas gesticulações, uma impaciência, uma intranquilidade, um nervosismo aparente. E nós começamos a conciliar essas alterações com algo, por exemplo, que não deu certo no trabalho, com um desentendimento na família. Desentendimento esse que, quando vamos analisar, como diz o Evangelho, era tão banal, que não era suficiente para alterar o nosso humor. Mas ainda assim altera. Porque estamos somando. Percebendo o seu corpo manifestar dores, feridas, descontroles e descompensações orgânicas, sofremos. A criatura sofre. Quanto mais fechada ela é, menos ela vai, então, manifestar o que pensa e o que sente para os outros. Quanto mais achando autossuficiente de si, ela se encontra, mais ela se distancia do remédio, da solução. Mais ela sofre, mais ela sente dor, mais a mágoa aumenta, porque ela começa a atribuir todas essas dificuldades àquela criatura, naquele dia, por aquele fato.
Nesse momento, ela se coloca na condição de vítima. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, através de Divaldo Pereira Franco, vem nos dizer: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico que interagem num fluxo contínuo, onde um exerce influência sobre o outro. Não tem como estarmos vivenciando processos físicos orgânicos da carne, sem que isso gere um impacto no ser espiritual, perispiritual. O contrário da mesma forma. Não tem como atribuirmos um processo à mente, ao espírito, e isso não ter impactos no nosso corpo físico, no perispírito. Qualquer ocorrência, um desses reflete no seu correspondente, gerando, quando for ação perturbadora, distúrbios, que se transformam em doenças, e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio, exatamente naquele ponto onde a predisposição se encontrava para que a doença pudesse se manifestar. André Luiz vem nos dizer exatamente isso. Todos nós reencarnamos com uma predisposição na nossa condição genética. E é exatamente pelo processo do sentimento que estes pontos afloram e manifestam-se as doenças. Daí percebermos que a água fluidificada é importante, o passe é importante, o atendimento fraterno é importante, as ações no bem são importantes, o estudo da doutrina espírita é importante. Porém, se não pegarmos todos esses elementos e olharmos para dentro de nós como transformação pessoal, nós não estamos fazendo o dever de casa. Principalmente no que tange a parte do conhecimento. Quanto mais nós adentramos no conhecimento do mundo espiritual sobre quem somos e as consequências de todas essas relações, portanto, quanto mais nos debruçarmos no estudo da doutrina espírita, mas não encontrarmos ou não desejarmos colocar isso em nosso dia a dia, continuaremos a encontrar barreiras no campo emocional. E ao encontrarmos barreiras no campo emocional, sentimental, afetivo, de relação, nós vamos adoecer. Na prática ou no dia a dia, ainda nos diz Joana, determinadas emoções fortes, como por exemplo o medo, a cólera, a agressividade, o ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Esse processo vai se repetindo, por exemplo, com o tempo. Estamos acometidos de uma diabetes, de uma hipertensão, de uma artrite, de uma artrose, ou de qualquer outra doença, segundo aquela predisposição que falávamos anteriormente. Em razão da desarmonia entre o espiritual e material, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. E aí, nesse momento, a gente diz, preciso procurar um centro espírita porque não estou bem. Já fui ao médico, muitos medicamentos, exames, isso e aquilo, e eu continuo do mesmo jeito. Deve ser um processo espiritual, e é do espírito encarnado. É um processo nosso, é um problema nosso. Mas a gente fica pensando, e as influências espirituais? Chegaremos nos processos obsessivos pelo não perdão. Daqui a pouquinho chegaremos lá. Chegamos. Perdão e obsessão. Foi daqui a pouquinho mesmo. A obsessão é um mal epidêmico que afeta a humanidade desde os tempos imemoriais. Decorre da imperfeição moral do ser humano, da mesma forma que as doenças resultam das imperfeições físicas. Está lá no livro A Gênese. O que isso quer dizer? Que da mesma forma que as imperfeições físicas geram doenças, quando não alimentamos da forma adequada, quando vivemos uma vida sedentária, quando precisamos cuidar da estrutura orgânica física e não fazemos, isso nos traz doenças. Assim também, quando não cuidamos da nossa condição espiritual, moral, quando, por exemplo, pelo não perdão, nós adoecemos. Adoecemos de que forma? Emanamos energias, realizamos formas pensamento ou ideoplastia, se assim preferirmos, e os espíritos vão captando. Nossas ondas vibracionais vão deixando rastros para os espíritos que identificam-se conosco. Alguns nos reconhecem como aqueles do passado, que agora irão cobrar a dívida.
Outros, quando nada do passado tivemos, mas percebem por afinidade que estar conosco nesse processo vibracional é prazeroso para eles. E aí, mais uma vez, se vinculam. Esses são alguns dos processos no quais os espíritos se vinculam a nós. E a partir daí, os processos obsessivos acontecem. A obsessão como aquele processo contínuo. Muitas vezes não com a tentativa de nos causar o mal, mas com a tentativa de manterem-se vinculados a nós pela nossa condição, pelo nosso padrão energético, pela nossa condição moral, pela forma como nós pensamos, sentimos, pela forma como nós olhamos o outro e emitimos os nossos julgamentos, pela forma como nós nos manifestamos como criaturas preconceituosas. Tudo isso, para muitos espíritos, torna-se conveniente. Um verdadeiro ponto de apoio para a zona de conforto. E aí, no momento em que nós tentamos sair dessa condição, estamos mexendo com a zona de conforto deles. Eles vão tentar nos manter assim. Essas são umas das formas dos processos obsessivos. Pela ausência do perdão se adoece. Pela ausência do perdão, reconhece a necessidade de melhoria da criatura. Seja do corpo, seja da alma, o espírito encontra-se doente. Jesus já dizia, não vim para os sãos, mas para os doentes. Doentes da alma. Não necessariamente para o doente do corpo. Mas por que Jesus então ajudou muitos doentes do corpo? Por uma série de fatores e por várias propostas. Mas todas elas havia por detrás um doente da alma. E é isso que precisamos compreender. Quando procuramos uma instituição espírita, na busca pela cura, que esta cura seja para nós a cura do espírito. Que esta cura para nós seja a cura da ignorância. Que esta cura para nós seja a elevação da nossa moral. Da nossa condição espiritual. Que essa seja a cura que possamos diariamente buscar nos centros espíritas. Toda imperfeição moral torna o espírito passível de obsessões. Coração e Vida é um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado, no qual Maria Dolores traz muitas mensagens. Dentre elas, uma que eu trago para compartilhar com vocês, intitulada Amor e Perdão. Jesus, no contato com Madalena, trava o seguinte diálogo. Senhor, onde estivertes? Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando do túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor? Interrogou Madalena. Quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena. Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alter a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vale-me após a cruz das grandes horas mudas. E desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse é um poema de Maria Dolores,
na psicografia de Chico Xavier. E eu trouxe esse poema exatamente porque ele fala desta necessidade de buscarmos aqueles que nós muitas vezes julgamos como traidores, que nós muitas vezes julgamos como malfeitores, que nós muitas vezes julgamos como aqueles que gostam, que desejam, ou que quiseram um dia o nosso mal. Judas é essa representação muitas vezes de nós mesmos, que articulamos, arquitetamos, que planejamos a queda do outro. Muitas vezes sem conseguir mensurar, sem conseguir calcular, dimensionar as consequências desses nossos atos. E muitas vezes até erramos na tentativa de acertar. Magoamos na tentativa de levar um sorriso, um gesto amigo. Mas somos imperfeitos, limitados na carne. E isso também limita as nossas atitudes e a nossa capacidade de ver além. Trago uma imagem pela luminosidade do espaço, mas não tem problema. Jesus entre Pedro e Judas. Duas criaturas que conviveram lado a lado com Cristo, receberam os mesmos ensinamentos, tiveram com Cristo as mesmas oportunidades. Um enforcou-se. Um não aguentou o peso da sua ação e não se perdoou. O outro reconheceu que negou o Cristo. Que no momento que o Cristo, seu amigo, mais precisava, ele disse: não conheço, não sei quem é. Mas depois, arrepende-se. E para além do arrependimento, recomeça a sua vida. Temos sido Judas, tentando desistir da vida, tentando abandonar um projeto de vida chamado família, tentando abandonar todo um processo de construção numa cidade, numa região, numa casa espírita, em nome de um não perdoar-se, ou temos procurado agir igual a Pedro, reconhecendo sim que em determinados momentos da nossa existência atual falhamos, mas que para além disso, somos merecedores do amor do Pai e o que precisamos é recomeçar. Temos feito essa reflexão, porque o Cristo nos convida todos os dias a um recomeço. Todos os dias a fazermos diferente aquilo que já conhecemos que precisa ser feito. Primeiro em nós mesmos, em nossa própria vida, em nossa própria existência. E depois para com aqueles que convivem debaixo do mesmo teto, neste espaço que chamamos de lar. Ampliando essas relações para o nosso trabalho, para os amigos, para os parentes mais distantes ou menos próximos, dependendo do ponto de vista. Até alcançarmos não os desconhecidos, mas aqueles que achamos que nos magoaram. A começar em mim é uma música do Vocal Livre, que eu trago um trecho para a nossa reflexão. Quem quiser cantar e souber, fique à vontade. A proposta de perdão, ela precisa começar em mim. Primeiro eu preciso me perdoar. E me perdoar é exatamente reconhecer que eu estou me dando uma nova oportunidade. Me perdoar é perceber que eu preciso recomeçar. Me perdoar é perceber que eu preciso encarar face a face aqueles que eu julguei quando os rotulei. Quando fiz nesse pré-julgamento tentativas de esquivar-me da minha responsabilidade como cristão de devolver o suposto mal com o bem. Me perdoar me reconhecendo como filho de Deus. Me perdoar percebendo que eu não galgarei grandes conquistas da alma se eu não tiver realizado aqui todas as diferenças. Realizado no sentido de sanado todas as diferenças com meu irmão. E Mateus diz isso
no capítulo 5, versos 26, atribuindo a Jesus a seguinte frase: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali até que tenha pago o último ceitil. Quanto tempo mais vamos ficar utilizando das muletas, levando desculpas, apontando os outros como responsáveis pela nossa dor? Quanto tempo mais vamos nos privar do sorriso do outro? Quanto tempo mais vamos nos privar da convivência harmônica com o outro? Porque se o outro não deseja aproximar-se de nós, nós também, pelo orgulho, não desejamos nos aproximarmos dele. Quanto tempo mais? E quanto tempo mais durar, mais estaremos presos e não sairemos dali até que tenhamos resolvido todas as nossas questões. Joana, então, diz: a oportuna referência tem um caráter terapêutico, lecionando o que se faz necessária para a paz íntima, a reconciliação com o adversário, transformando hábitos doentios perturbadores em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instalam-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde, o reino dos céus na terra. Eu preciso me sentir em paz. Eu preciso reconhecer os momentos de felicidade que posso vivenciar na terra. Eu preciso reconhecer os momentos que me encontro no céu e não no inferno. Nesse estado de consciência que é céu e inferno. Para isso, eu preciso estar leve comigo mesmo. Eu preciso olhar o outro e ter uma relação harmônica, no mínimo, respeitável com o outro. Joana também vem nos dizer que esta tarefa, este exercício de conviver com o outro, primeiro pelo princípio do respeito. Essa respeitabilidade que rege as relações precisa ser um esforço. Com o tempo, será mais tranquilo e no final será prazeroso. Porque esquecer do mal jamais esqueceremos. Porém, o esquecimento do mal realizado não é o esquecimento do mal em si, mas é o esquecimento da mágoa que tínhamos. É o esquecimento da dor que causava. E com o passar dos anos, vamos junto com esta pessoa lembrar do passado, darmos boas risadas, porque esquecemos, de fato, da mágoa. Porque esquecemos, de fato, da crise, do conflito. E aí teremos evoluído um pouco mais. Porque o perdão é para aquelas almas que estão ainda na busca por um nível evolutivo maior. Porque quando atingirmos determinado patamar evolutivo, não mais perdoaremos. Porque não mais sentiremos a necessidade de perdoar. Porque não mais sentiremos mágoa. Porque não mais haverá em nós desejo de vingança. Porque nada dentro de nós machucará a nós mesmos. E aí o nosso pedido para vocês é: não se ausente de você. Não se ausente da oportunidade da reconciliação. Não se ausente da oportunidade de ter uma vida mais leve. Não se ausente da oportunidade de estender a mão àquele que um dia até, em níveis mais dramáticos ou drásticos, desejou a sua morte. Não se furte dessa oportunidade de servir como um cristão. Não se furte da oportunidade de manifestar o amor divino através de você. Não nos esqueçamos de nós. Com muita alegria, retorno a esta casa, grato pela oportunidade. Que consigamos sair na noite de hoje provocados. Que consigamos sair daqui, ou no final desta transmissão, para aqueles que nos assistem pelo Facebook, provocados a voltar e olhar àqueles, pensar naqueles que ainda geram desconforto e começar a orar por eles e orar por nós, por mim e por eles, rogando ao Pai que interceda nesta relação e que tão cedo consigamos ter novas oportunidades de estarmos juntos e estando juntos, possamos aproveitar ao máximo. Muita paz para todos. Vamos orar. Deus de amor,
Que a tua luz e a tua bondade infinita possa estar nos alcançando nesse momento, tocando-nos naquele ponto em que nós mais necessitamos. Se for no nosso corpo físico, vamos mentalizar este ponto, tocando com as nossas mãos, percebendo os amigos espirituais, os médicos, os enfermeiros, que trabalham com a natureza, manipulando as ervas para os medicamentos, para a cura, que o nosso corpo físico possa se fortalecer, ganhar esperança, dinamismo, através da permissão do nosso Pai, Deus bondoso e amigo. Assim também, como se o nosso conflito for no nosso espírito, se angústias houverem, tristezas, desesperos, falta de ânimo, que possamos ser fortalecidos mais uma vez. E que mais uma vez nós possamos dizer: Senhor, ainda que eu não tenha o merecimento, dá-me uma nova chance, para que amanhã eu possa iniciar um novo dia, cheio de esperança, de alegria, através da fé que teremos em Deus, nosso Pai. Que assim seja.